Ei, viajantes! E aí, bora lá para mais um Vibes da Semana. O Vibes da Semana está de volta em novos ares, como eu já tinha comentado com vocês, que essa nômade que vos fala passaria por grandes mudanças e realmente estou vivendo grandes mudanças por aqui, novos lugares, disseminando meu trabalho para outros lugares, outras pessoas, outras culturas e vivendo também uma grande experiência que é viver a astrocartografia na prática. Contei disso melhor no Instagram, porque eu tô lá de volta. No último episódio do meu podcast, que eu vou deixar o link aqui para vocês, que fala sobre uma mochila e o imprevisível. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai viver aí no mês de novembro, que vem aí nas próximas semanas. A astrocartografia, para quem não conhece, viajantes, é uma técnica da astrologia que fala muito sobre como nós ativamos determinadas áreas ou assuntos da nossa vida, dependendo da localização geográfica que a gente está. Hoje eu estou na Itália, vivendo uma linha de Mercúrio no AC, de Sol no AC, buscando muito levar a minha voz, a minha comunicação, a minha forma de expressão e de identidade para o meu trabalho. Então, viver isso na prática é meio que o grande finale, assim, dos meus estudos, que eu tô praticando aí há 1 ano já. A lista de espera foi aberta durante essa semana no Instagram para quem está disponível, quem quer, quem tem interesse em entender um pouco mais desse atendimento. Eu vou deixar o link aqui para vocês. E eu tava assistindo agora há pouco, viajantes, o episódio daqui do YouTube que eu falava do início da lunação libriana, né? Que aconteceu lá no dia 25 de setembro, mais ou menos. E que essa alunação a gente está fechando agora essa semana com a lua minguante. E o início dessa alunação foi muito sobre um tema de inícios, de coisas que estavam vindo para a abertura de novas pessoas, novas relações, novas trocas, novos projetos, mas obviamente com um desafio da gente se posicionar e saber selecionar muito bem as coisas que a gente estaria depositando a nossa energia. Eu falei muito disso, quem voltar aí 2 vídeos atrás consegue entender um pouco melhor do que eu estava falando. E por que eu tô trazendo isso agora? Porque a gente tá nessa semana de lua minguante, em que a gente vai ser convidado a olhar para tudo isso que aconteceu nesse mês de setembro, né, nesse mês de outubro, na verdade, desde a última semana de setembro, e entender o quanto de coisa a gente conseguiu finalizar, o quanto de coisa a gente conseguiu decidir, discernir, já que a gente teve no início do mês o fim de Mercúrio retrógrado que pegou a gente durante setembro inteiro. Então a gente, agora em outubro, Mercúrio voltou o caminho dele todo de volta, trazendo temas aí para que a gente pudesse resolver, e agora a gente tem a finalização dessa alunação com uma lua minguando em Câncer hoje, na segunda-feira. Mas aguenta aí que a gente vai falar de tudo isso para vocês entenderem o que nos aguarda. Antes, eu sou a Ellen Noronha, astróloga, viajante, nômade. Eu venho toda semana criar esse conteúdo pra gente se guiar através dos astros, entender os movimentos do céu. E eu peço de coração que vocês não deixem de deixar o like de vocês aqui, já curte, já compartilha, já salva aí também. Isso me ajuda muito no engajamento e bora lá entender o céu da semana, gente. A lua chegou em Câncer no sábado à tarde. Ela causou uns rebuliços aí no final de semana, gente, que ó, uma certa irritabilidade, uma certa agressividade, certas coisas já do passado voltando pra gente finalmente resolver. E hoje, na segunda-feira, essa lua fica minguante, ou seja, a última fase da lua. Nós temos aí 7 dias para trabalhar esses temas. Que lua minguante, como eu sempre falo para vocês, trata de temas internos, de coisas que a gente precisa olhar para dentro, talvez silenciar um pouco mais para entender e finalizar mais um ciclo de 28 dias, que é o ciclo completo da lua. A lua minguante acontece quando o sol tá aqui em Libra hoje e a lua tá aqui em Câncer, fazendo uma quadratura, aspecto tenso. E essa quadratura, gente, ela acontece de forma tensa por 2 motivos, mais ainda do que uma lua minguante já pede esse recolhimento. Essa lua, logo em seguida da lua ficar minguante, que vai acontecer hoje às 14h16 no horário de Brasília, logo em seguida, lá pelas 6 horas, ela faz uma oposição com Plutão. E Plutão, que tá lá em Capricórnio há muito tempo, ela sempre faz isso todo mês, mas é uma lua minguante que vai ficar plasmada com essa oposição com Plutão. E Plutão fala muito de transformação, gente. Fala muito de morte para renascimento, fala muito de finalizações de ciclos, fala dos lutos que precisamos passar para que coisas novas possam entrar na nossa vida. Sem essa transformação, sem esse desapego que Plutão nos dá, a gente não dá espaço para aquilo que precisa entrar. E Câncer vem tratar desses temas, né, de apego, de vínculo, de rancores, de passado, de
de temas ali que a gente vai precisar vasculhar. Tem coisinhas guardadas ainda dentro da gaveta que a gente vai precisar abrir e que a gente vai precisar resolver durante essa semana. Então, coisas do passado podem vir, temas familiares, relações com pessoas também, porque a Vênus, que é um planeta importante na nossa alunação libriana, porque ela é regente de Libra, Vênus está em Libra também, onde essa Lua agora pela manhã na segunda-feira fez também uma quadratura. Então, assim, são aspectos ali trazendo desconfortos, talvez, com relação aos vínculos que a gente tem, as pessoas com que a gente se relaciona, a forma como a gente lida com as nossas posses. Enfim, tem coisinhas aí que a gente vai precisar olhar, tá? E aí, a gente tem essa lua minguante hoje no fim do dia, trazendo esses temas à tona pra nós, de passado, as bagagens que a gente tá carregando e que a gente não pode segurar mais, de transformações que a gente tem que fazer, de desapegos também que a gente tem que fazer e que nem sempre vão ser fáceis. Obviamente, né? Todo desapego tem o seu preço a ser pago, mas se a gente ficar colocando bagagem na nossa mochila que a gente não vai usar, a montanha fica mais difícil de ser escalada, né? Então eu acho que essa lunação fechando com a lua minguante em Libra vem falar muito dos pesos que a gente tá carregando, dos nãos que a gente não tá conseguindo dar, da forma como a gente não tá sabendo receber e tá só doando. Então tem muita coisa para ser trabalhada aí. Na terça-feira a gente já amanhece com a lua em Leão, trazendo para nós muita coragem, gente, muita... Sabe, aquele pontinho de luz que talvez a gente não estava enxergando nessa segunda-feira, chega com a lua em Leão na terça, que vai até na hora do almoço da quinta-feira. Essa lua em Leão faz ótimos aspectos com Júpiter, que dá muita expansão, em que a gente ganha um tom de sabedoria e de um olhar mais positivo para a gente conseguir solucionar com base no nosso coração, já que Leão fala muito do coração. A gente tem um aspecto legal também de Vênus, que está em Libra, com Marte, que está em Gêmeos, fazendo um trígono de ar muito bonito ali, em que a gente tem mais racionalidade, a gente cria novas estratégias, a gente consegue ponderar melhor, a gente está olhando mais os dois lados da moeda. Então, cuidado muito com a segunda-feira para não entrar em processos destrutivos, sendo que a gente tá com uma energia libriana que pede muita ponderação, que pede muita escuta, que pede também não só a gente se posicionar, mas também saber ouvir o outro, entender que se o outro tá sentindo é porque ele tá sentindo também, assim como nós também sentimos. Então, assim, é um processo de muita troca, de muito diálogo, de muita conversa para que a gente consiga chegar num consenso. E aí, essa lua na quarta-feira faz bons aspectos com Mercúrio também, faz bom aspecto com Quirón. Na quarta-feira a gente tem um aspecto um pouco tenso, que é o Sol, que está conjunto a Vênus, já fazendo quadratura com Plutão, que acontece já desde o início dessa semana, trazendo mais ainda esse tom de finalização de ciclo, de eliminações, de processos de fins. Então a gente vai precisar racionalizar um pouco mais, colocar na balança mesmo o que dá pra fazer e o que não dá pra fazer, o que tá positivo, o que não tá, como que a gente pondera as coisas. Então a gente vai precisar finalizar muitas coisas essa semana e isso ganha um tom mais forte ainda, gente, a partir de quinta-feira, porque a lua entra em Virgem, que é um signo que fala muito das faxinas, das limpezas, porque é um signo que fala muito do discernimento de qual fruto é bom e de qual fruto não presta. Então a gente acaba que faz algumas faxinas internas. Lembrando, gente, nós só temos o poder de decisão sobre o nosso próprio livre-arbítrio, né? Então, assim, esperar do outro, que o outro faça decisões por nós, é uma coisa que a gente está depositando uma responsabilidade que deveria ser nossa, né? A gente tá aí com Saturno quadrando Urano durante o mês todo de outubro, falando muito da responsabilidade que a gente precisa tomar sobre nós e que impacta esse coletivo, né? Então, acho que tem muito esse tom. Na sexta-feira, a Lua continua em Virgem. No sábado também ela vai ainda o dia inteiro em Virgem e aí ela traz alguns aspectos difíceis talvez de posicionamento. A Lua em Virgem ela é um pouco mais crítica, um pouco mais na realidade, então assim, às vezes a gente tá querendo fugir de alguma coisa, aí vem a Lua em Virgem e taca a gente pra realidade, pra gente enfrentar isso de frente. Então eu acho que essa semana vem trazer pra nós muitas realidades, muitas fichas caindo mais ainda do que esse mês de outubro já trouxe, para que a gente encare a realidade de frente e solucione os nossos problemas, ao invés de ficar só reclamando, postergando, empurrando com a barriga. Então é uma chamadinha aí pra gente olhar e abrir aquela gavetinha que tá lá fechada e que a gente tava lá sem querer olhar, mas a gente vai ter que olhar. Então muitas coisas podem vir aí à tona. No domingo, gente, o domingo tá babadeiro. Na verdade, a semana que vem inteira tá muito babadeiro. Então assim, aproveitem esse momento para fazer os rituais de limpeza de vocês,
tomar um banho de ervas, fazer bastante detox, ter uma alimentação mais balanceada para limpar mesmo, porque a lua minguante em Câncer fala muito dos processos digestórios, o que aí dentro não foi bem digerido e que precisa ser digerido, porque senão a gente vai atrapalhar o funcionamento desse sistema que é o nosso corpo, né? Então, quando a gente coloca essa analogia do corpo humano pro que a gente sente, faz muito sentido pra mim. Então, coisas que não foram bem digeridas do passado e que ainda nos fazem mal e que a gente vai precisar trabalhar essa semana. Então, percebe o que você não digeriu bem aí e que você precisa dar um jeito de fazer essa digestão funcionar para que o seu caminho, né, toda essa fluidez do corpo, funcionamento da tua vida volte ao normal. E aí no domingo a gente ainda tem a lua minguando, mas ela já chega em Libra, finalizando, últimos dias, a gente tá sem luz no céu, gente. Quando a gente tá sem luz no céu, que é a lua minguando, a gente tem só o quê? Só o brilho das estrelas, né? Então, as estrelas, esse olhar interno é que a gente precisa confiar muito na nossa intuição. E a gente vai precisar treinar muito a nossa intuição, porque semana que vem Gente, semana que vem tem eclipse, tem lua nova, temporada de Escorpião, porque no domingo, Vênus e Sol juntinhas, em conjunção, que tá acontecendo desde quinta-feira, mais ou menos. Quinta-feira tá exato, mas essa semana toda, Vênus conjunto com o Sol. Gente, é um aspecto muito bonito em Libra, de trazer muito equilíbrio e harmonia para nossa vida. Quais são as pessoas que ajudam vocês a trazerem esse tom de equilíbrio e harmonia ao invés dos conflitos que a gente tanto se coloca às vezes? É óbvio, a gente tem Júpiter em Áries falando assim, é preciso um posicionamento, é preciso uma colocação das nossas ideias, mas é preciso também construir pontes ao invés de só destruir. Então, assim, tá muito legal para encontros, para realmente resolver aquele problema com aquela pessoa, para escrever uma carta, às vezes aquela pessoa você não pode falar mais com ela, mas escrever, eu me liberto de tal coisa, ou escrever uma carta com aquilo que você sente, a lápis, depois queimar, colocar fogo e colocar na água corrente. Lembrando, gente, a gente não se liberta de pessoas, a gente se liberta do que a gente sente, a gente se liberta daquilo que acontece em nós, porque sobre o outro é livre-arbítrio do outro, né? Então, assim, tem um tom muito forte aí que a gente vai precisar fazer essa faxinona aí em nós essa semana para que a gente consiga se abrir para novas coisas. No domingo, como eu falei para vocês, Vênus e Sol juntos, que estão em conjunção, passam para Escorpião, trazendo um tom, gente, de muitas transformações. Mas vai acontecer muita coisa ainda no final desse mês de setembro, de outubro e começo de novembro, porque, ó, tem eclipse no dia 25, no dia 5 de novembro a gente tem eclipse babadeiríssimo numa lua cheia em Touro, assim. Marte vai ficar retrógrado no final do mês. Eu não vou dar spoiler de tudo, porque aqui é só pra gente falar da semana, gente. Mas já aproveitem essa semana pra trazer o bom funcionamento do corpo, o bom funcionamento de coisas que estão aí guardadas e que a gente não aguenta mais, que a gente precisa falar, que a gente precisa conciliar, que a gente precisa resolver e que a gente precisa descarregar. A gente precisa descarregar de alguma bagagem para que novas possam surgir na nossa vida. E é isso, viajantes, os meus atendimentos continuam, tá? A gente tá com uma diferença de fuso aí que eu tô tentando conciliar essa agenda. Eu tenho atendimentos já aberto para novembro, se você quer entender o teu mapa e tudo isso que eu falo aqui, como isso acontece para você. Vou deixar o link aqui também dos meus atendimentos para vocês, caso vocês tenham interesse. E deixa aqui o seu posicionamento de onde você tem câncer no mapa. Essa lua minguante está acontecendo no 24º grau, então onde você tem câncer, eu consigo te dar um insight aí de como essa lua minguante pega mais para você. E a gente se fala na semana que vem. Um super beijo e uma ótima semana para todo mundo.